Então vamos lá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre cromatografia líquida, né, com as siglas de CLI, para cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, que é a sigla para cromatografia líquida em inglês, e esse conteúdo está disponível nos capítulos 31 e 32 do livro do Scooby. E aí eu peço a vocês que vocês retomem, né, a ideia inicial, ou do arquivo do Word que vocês tenham feito, ou então de uma anotação mesmo, uma folha de papel, onde vocês tenham dividido e já tenham escrito ou feito um resumo a respeito das principais características da cromatografia gasosa. E aí a gente faz a mesma coisa para a cromatografia líquida, porque você tem um comparativo lado a lado, né, para observar quais são as principais diferenças, né? Porque quando você estuda técnicas, métodos de análise, a melhor maneira de se fazer isso, no meu entender, é realizar um estudo comparativo entre as técnicas, para ver o que, que cada uma tem de vantagem, o que, que uma tem de limitação, quando que uma é aplicada, quando que a outra não pode ser aplicada, né? Então, eu começaria hoje fazendo essa primeira pergunta para vocês. Quando que eu utilizo, por exemplo, cromatografia gasosa e quando que eu utilizo cromatografia líquida, certo? E qual que é a diferença entre elas, né? Então, cromatografia gasosa, a gente sabe que a fase móvel ela vai ser um gás que vai transportar as partículas de uma mistura através da coluna para que o processo de separação possa ocorrer e a gente consiga identificar, quantificar o nosso analito de interesse. Na cromatografia líquida, a nossa fase móvel, o nome já diz, né? Ela vai ser líquida, né? Então, ou seja, é a primeira diferença entre as duas, né? E o pequeno tamanho, né, dessas partículas da coluna, ela proporciona separações com alta resolução. O que que é resolução? Aquilo que a gente já falou um tempo atrás, é aquela capacidade de separar e produzir picos, onde esses picos eles apresentam que você consiga visualizar perfeitamente onde que é o início desse pico e onde termina esse pico. Eles têm a base estreita. Normalmente eles não se sobrepõem, tá certo? Com os picos de outros analitos ou de outros componentes de interesse. Mas uma limitação, né, ou uma característica importante é que, para que ocorra cromatografia gasosa, nós temos um gás de arraste. E como ele já está confinado em um botijão a alta pressão, cerca de 200 atmosferas, quando você abre a válvula, automaticamente já ocorre a expansão, né, das moléculas desse gás no intuito de atingir um meio de menor pressão. E aí, naturalmente, ocorre essa passagem do gás por todo o circuito do aparelho, todas as partes do aparelho, fazendo com que a separação ocorra. Na cromatografia líquida, eu já vou precisar, porque o fenômeno não vai ser natural e espontâneo, eu vou precisar de uma bomba que garanta elevada pressão para forçar a passagem do eluente, que é quem vai fazer o transporte e promover a separação, né, junto com a coluna, no interior da coluna, dos componentes da mistura. Então, como vantagens, a gente tem que ela é adequada para análise de espécies não voláteis ou termicamente frágeis. Então, lembrando, cromatografia gasosa. Preciso de um gás, preciso de uma temperatura elevada, né? Normalmente se faz um gradiente de temperatura no interior de um forno, né, onde fica a coluna. Nesse caso, a molécula ela tem que volatilizar para que seja aplicada a cromatografia gasosa. Caso contrário, ela não vai estar na fase gasosa. Se ela não está na fase gasosa, eu não posso utilizá-la como cromatografia gasosa. E ela também não pode se decompor com a temperatura, ou seja, ela não pode ser termicamente frágil. Aí, se acontecer realmente isso, professor, onde eu tenho, por exemplo, uma molécula que não é volátil, que é termicamente frágil, bem, aí então a gente já não vai pensar mais na cromatografia gasosa. A gente vai procurar uma metodologia de análise dessa molécula, cromatografia líquida, certo? Ela tem alta sensibilidade
E é também útil nas determinações quantitativas, quando você quer determinar a quantidade dos seus compostos e não apenas identificá-los. Desvantagens: o alto custo do equipamento, a manutenção também não é barata, certo? E requer experiência do operador, né? Porque em muitos casos o aparelho sofre variações de temperatura, né? Com o simples fato de a sala onde esse equipamento está alocado, o trânsito de pessoas em abre e fecha, então você precisa de uma temperatura controlada lá no interior, né? Onde eu tenho, por exemplo, um ar-condicionado constantemente ligado e assegurar a temperatura em torno de um valor, né? Então, se eu tenho temperaturas diferentes, eu posso ter uma variação das condições da análise, né? Da temperatura externa, em função dela, e isso influenciar os meus resultados. Aqui tem uma representação, tá, esquemática, de um aparelho de cromatografia líquida com suas partes, né, em funcionamento. Então, eu vou chamar atenção para algumas partes que nós iremos abordar com mais especificidade ao longo da aula de hoje. Vocês observem aqui que eu não tenho botijão mais, tá? Com gás. Agora eu tenho frascos que são reservatórios, né? Normalmente com 1 litro, onde fica a fase móvel. Aqui dentro eu tenho filtros, uma espécie de são cilindros, né, que asseguram, por exemplo, esses cilindros metálicos com a porosidade para auxiliar na eliminação de gases, né, e minimizar a impureza, que é a impureza possíveis impurezas da fase móvel sejam transportadas para o interior do aparelho. Eu vou ter uma válvula de gradiente. O que é essa válvula de gradiente? Eu posso trabalhar com 2 ou até mais fases móveis, né, ou eluentes, com polaridades diferentes. Então, esse gradiente aqui, ele vai assegurar que proporções diferentes dessas duas fases móveis, ou então de mais de duas, elas se misturem antes de entrar no aparelho. Queria chamar a atenção aqui para a existência da bomba de alta pressão, que foi comentado, assim como uma pré-coluna, ou seja, ela vem antes da coluna, que é onde ocorre a separação, e ela funciona como um sacrifício para ajudar a eliminar impurezas, tá? Vou voltar a comentar a respeito disso. O restante, eu tenho um detector, assim como na cromatografia gasosa, ele fica logo após a coluna, por quê? Porque à medida que os componentes vão sendo separados, eles vão sendo detectados e a informação vai sendo transmitida para um computador, onde o analista consegue visualizar os resultados. Chamo também a atenção para esse caso aqui, que a gente vai precisar de ter um descarte, porque o líquido que vai passando através do aparelho vai sendo transportado, como não se trata de um gás, ele não vai evaporar e vai ficar na atmosfera, né? Ele vai ter que ser descartado, então ele tem que ser recolhido, né? Principalmente quando se trabalha com solventes orgânicos. Aqui tem uma foto do aparelho, onde eu tenho meus reservatórios de fase móvel, tá? Eu vou ter um aparelho com uma similaridade muito parecida com o cromatógrafo a gás, né? De certa forma. Eu vou ter aqui também no interior do aparelho um forno que vai assegurar que a temperatura seja constante durante a análise. Lembrando que nesse caso aqui da cromatografia líquida, os valores de temperatura são normalmente na faixa de 30, 40 graus, ao contrário da cromatografia gasosa, que pode chegar até 300 graus, por exemplo, 200 e poucos graus. Bem, falando dessas partes, né, em específico, o reservatório de fase, eles são frascos de vidro ou aço, com capacidade de 200 a 1000 ml. Eles possuem um dispositivo para remoção de gases dissolvidos, né, para evitar a formação de bolhas na tubulação. Possui um sistema de filtro que evita o entupimento da coluna.
Então, lembrando que todas essas etapas aí, elas são muito importantes para que o aparelho tenha um bom funcionamento e mantenha uma reprodutibilidade dos resultados. Na cromatografia gasosa, quando nós temos problemas na separação, que a gente precisa de melhorar a condição de separação, nós utilizamos a temperatura, né? Normalmente fazemos um gradiente de temperatura. E na cromatografia líquida, eu posso ter problema para separar os meus compostos? Pode. E aí, o que que a gente faz? A gente trabalha agora com a polaridade dos solventes, tá? A gente não fica mais alterando temperatura aqui. O interessante da temperatura é que ela seja mantida constante durante toda a análise, para que não ocorra variação. Então, existem dois tipos de eluição. Eluição, lembrando, né, que eluente é a mistura da fase móvel que vai passar através da coluna. Então, na eluição iso prefixo para igual, tá? Isocrática, eu utilizo um único solvente durante a análise. Na eluição com gradiente de solventes, eu utilizo dois ou mais solventes com diferentes polaridades de acordo com a polaridade do analito. Então, o que, que vai definir qual o tipo de solvente, quantos solventes, qual a proporção de solventes que eu vou utilizar? Vai ser o composto que eu quero separar. Aqui eu tenho dois exemplos, tá? Lembrando que eu queria que vocês parassem e pensassem um pouco aqui agora, no seguinte: eu tenho a mesma mistura que foi injetada no mesmo aparelho, certo? Onde o A e o B, a única diferença entre esses dois cromatogramas é que no B eu utilizei um único solvente durante toda a análise e no A eu utilizei uma mistura de solventes. Por que que eu fiz isso? Se vocês deram uma olhada nos componentes dos picos, né, componentes da mistura, eu tenho aqui, ó, um benzeno, o segundo é o monoclorobenzeno, ou seja, eu tenho a diferença de um para o 2 apenas de um halogênio. Ô, Wagner, mas já é muita coisa. Depende. Por quê? Porque as propriedades químicas e físicas, tanto do benzeno quanto do monoclorobenzeno, são muito parecidas. Quando elas são muito parecidas, nesses casos, assim como ocorre com os ácidos graxos, que eu preciso de fazer a separação, que a diferença entre eles, às vezes, estão em dois átomos de carbono, a polaridade da molécula é muito similar. Se a polaridade dela é semelhante, isso dificulta com que eu faça a minha separação. Então, nesse caso aqui, ó, na eluição isocrática, quando eu uso um único solvente, vocês estão vendo aqui que fica um pouco difícil até de visualizar onde o um termina e o 2 começa, e assim vai, a mesma coisa para o pico 4 e o 5, tá certo? A partir do pico 9 e o 10, a gente já começa a observar um alargamento na base dele, a gente não consegue saber se depois do 10 aqui, ó, eu tenho algum pico aqui sobreposto ou se é apenas ele realmente. Então, qual que é a solução para nós, já que a temperatura não se pode alterar? É fazer uma eluição por gradiente. Então, eu começo, por exemplo, a utilizar um solvente que seja polar, por exemplo, que tem uma polaridade alta, e vou diminuindo, por exemplo, a polaridade dele até chegar em um solvente apolar no final da minha análise. É uma possibilidade de se fazer isso. Então, essa variação da polaridade do solvente permite, né, que o um ele consiga ser eluído, né, e logo em seguida o 2, o 3, e basta eu fazer alguns testes, né, de programação de eluição para que eu consiga verificar qual que vai ser a melhor programação, qual que vai ser a melhor combinação de solvente que eu posso utilizar para que essa separação seja eficiente. Em relação aos sistemas de bombeamento, isso aqui é o principal, é o coração do aparelho, né? E ele é uma das partes mais caras do aparelho. Por quê? Como eu mencionei para vocês, né? Eu não tenho como fazer que, de forma espontânea, o líquido saia de dentro do reservatório e passe por todo o aparelho.
eu vou precisar de fazer com que eu tenha uma força que, no caso aqui, não vai ser simplesmente a gravidade, né? Eu preciso de ter um sistema de bombeamento que me garanta, às vezes, até 400 atmosferas, né? Para que eu consiga fazer com que essa fase móvel transporte, né, o meu analito, a minha mistura, né, contendo analito, através da coluna. Em função de utilizar gradientes de solventes, solventes com polaridade diferente, ela também tem que conter componentes resistentes à corrosão. Eu não posso ter pulsações, né, durante a análise em si, então eu tenho que ter uma saída com ausência de pulsação. Então, esse aparelho ele tem que ser muito bem feito, esse dispositivo, para assegurar todas essas características, né? Aqui tem uma representação, né, onde vocês podem ver aqui acompanhando o mouse. Eu tenho a entrada do solvente, aqui eu tenho uma câmara, onde nessa câmara esse solvente vai entrar, e um motor ligado ou associado a um pistão recíproco. Esse pistão aqui, ó, quando o motor está ligado, ele vai fazer um movimento para a esquerda e depois para a direita. Quando ele está se movimentando para a esquerda, ele está favorecendo a entrada nessa câmara aqui, ó, da minha mistura da fase móvel, do meu eluente. E quando ele retorna, ele vai começar a limitar esse espaço e vai forçar ou fazer com que essa mistura ela passe através desse controle de fluxo aqui, ó, para o interior da coluna. E se vocês observarem já, ele já tem um amortecedor de pulsos aqui, para que não injete na coluna, num determinado tempo, uma quantidade muito grande de fase móvel, ou seja, garantir que isso aqui seja constante ao longo do tempo, para evitar o quê? A formação de pulsos, né? E a reprodutibilidade dos resultados, tá certo? O sistema de injeção. Professor, é como se fosse o pistão do motor do carro mesmo? Isso, é mais ou menos nessa ideia. Ele vai assegurar lá no carro, né? Vai ter um movimento lá que vai desencadear no movimento do carro, né? O movimento do pistão. Aqui ele vai estar fazendo isso com um líquido, né? E esse líquido aí, ele vai estar sendo injetado aos poucos dentro da coluna, né? Lembrando que isso tem que ser feito de uma forma mais harmoniosa possível para evitar que ocorra pulsos, né? Que injetem logo uma grande quantidade de uma hora para outra e depois uma quantidade pequena, né? Em relação ao sistema de injeção das amostras, é, nesse caso aqui, se vocês observarem, eu tenho um sistema de injeção aqui manual e a cromatografia líquida, ela tem uma válvula, tá? Que ela permite que você coloque toda a sua amostra, enquanto essa válvula estiver numa função chamada load, né, que é de carregamento, você coloca toda a sua amostra que está no interior da seringa dentro do recipiente. Ela fica aqui também no interior desse dispositivo aqui em uma câmara. Quando você vira a válvula aqui, ó, de load para inject, esse conteúdo de uma vez só, ele vai ser todo disponibilizado para que entre em contato com a mistura ou com o eluente, para que ele possa ser transportado para o interior da coluna. Isso aqui foi uma das questões da lista passada em relação à cromatografia gasosa, perguntando a respeito da eficiência da separação. Se era interessante você ir injetando aos poucos a sua amostra. Na realidade, é interessante que você injete e que sua amostra entre em contato com a fase gasosa toda de uma vez, porque senão a sua separação pode ser comprometida, porque enquanto a análise já está ocorrendo, ou enquanto parte da sua amostra já está no interior da coluna, entrando no dispositivo, você ainda tem parte dela que está na seringa e que está sendo injetada. Isso não é interessante. O interessante é que todo o conteúdo vá para o interior do aparelho e que depois de uma única vez ele tenha contato com a fase móvel. Aqui tem um sistema de injeção automatizado, lembrando que nesse plástico aqui, nesse carrossel, eu tenho cunhado aqui, né, tenho gravado letras
e números que permitem a identificação de cada posição dessa aqui em sintonia com uma tabela que aparece no dispositivo do computador. Então, você sabe ou consegue precisar exatamente qual foi a amostra que você colocou em cada dispositivo, e isso vai ter uma coerência também com a ordem com que a análise vai ser realizada, para que você não tenha confusão depois na hora de analisar os seus resultados. Bem, a fase móvel, assim como na cromatografia gasosa, ela tem que ser um solvente de alto grau de pureza, tá? Porque se tem impureza, principalmente sólidos dissolvidos, esses sólidos podem causar entupimento da coluna. E aí você tem que chamar um técnico específico, né? Vai vir normalmente de São Paulo, dessas grandes empresas, e para que possa fazer a detecção de onde está o problema do seu aparelho, né? Tem que ser capaz de dissolver o analito, não degradar a fase estacionária, isso aqui é muito importante. As colunas, elas não são baratas também. Então, eu costumo falar com o pessoal, né? Sempre que você for trabalhar com a cromatografia líquida, primeira coisa a se fazer é pegar o prospecto que os fabricantes encaminham, né? O manual de instruções, né, da coluna. Quais são as limitações da coluna? Qual é o tipo de fase estacionária que está sendo utilizado? Certo? Então é importante fazer essa leitura, porque se a coluna resiste a pH 7 no máximo, você não pode utilizar uma fase móvel com pH 8 ou 9, senão você vai degradá-la. Tá certo? Em relação à fase móvel, as mais utilizadas, e aqui eu queria chamar a atenção que ela não está organizada por acaso aqui, tá? Ela está organizada uma ordem crescente de polaridade. Então, nós temos o apolar, que a gente vai considerar, onde o A é negação, tá? Ou seja, o apolar eu considero que ele não tem polaridade, e aí eu não falo menos apolar e mais apolar, eu falo apolar, certo? Eu falo menos ou mais polar. Então, o hexano, eu considero ele como sendo o apolar, porque ele é composto apenas de carbono e hidrogênio, e a eletronegatividade dos dois em relação à escala de Linus-Pauling, ela é bem similar. Então, eu considero, na prática, esse solvente como sendo um apolar. A acetonitrila, eu já tenho nitrogênio na estrutura dela, o metanol já tem OH. Então, na seguinte ordem, a partir do hexano para a acetonitrila, para o metanol, para a água, eu tenho um aumento de polaridade, tá certo? Quando eu faço uma solução de metanol, por exemplo, eu tenho que ter uma água normalmente deionizada, né, para eliminação da chance, né, de ocorrer a contaminação por compostos orgânicos voláteis, né? Eu falei isso aí com vocês já em química básica, né, no laboratório, onde a gente conversava sobre qual a diferença entre água destilada e deionizada. O processo de destilação, ele normalmente assegura a eliminação de matéria orgânica da água, né? Mas a eliminação de íons normalmente é feita pela deionização. E os aparelhos que são comumente utilizados são aparelhos dessa empresa aqui. Vale a pena chamar a atenção porque eles são de qualidade, eles possibilitam uma água pura. E essa água ultra pura, ela é conseguida primeiro a partir de uma água destilada, né? Que já elimina a matéria orgânica, porque essa água destilada ela vai passar através de colunas de troca iônica no interior do aparelho. Então, se você já entrar com a água suja aqui, vamos dizer, né, sem ter passado pelo sistema de destilação, as impurezas da água já vão dar conta de saturar e de diminuir a vida útil da coluna de troca iônica que tem aqui dentro, comprometer o processo. Esse aparelho aqui, de forma integrada, ele já tem um visor que mostra para você a condutividade elétrica da água no interior do aparelho. Então, você já tendo em vistas, né, qual é o valor esperado para a água destilada, você simplesmente, e deionizada, né, você simplesmente olha aqui, vê se está de acordo, você já vai, retira e tem a segurança que você está trabalhando com a água ultrapura. As colunas, ao contrário da cromatografia gasosa também, a gente não tem colunas aqui feitas do material que é polimida, que é resistente à temperatura.
Aqui se trabalha com colunas feitas de aço ou plástico, e a medida dela, ao contrário, de chegar de 30 a 100 metros de comprimento, ela chega a 30 centímetros, e o diâmetro dela também ó, é bem maior do que o 0,1 milímetro, né, que, que as colunas capilares da cromatografia gasosa apresentam. O que eu comentei com vocês, elas são protegidas por uma coluna pré-coluna, né, ou uma coluna guarda, que requer substituição periódica. Qual que é a função dela? É parecido com o carro também. Quando você tem um filtro de combustível lá antes de chegar na bomba, né? Porque se começa a chegar muita impureza na bomba, começa a formar incrustação na bomba de combustível, ela pode queimar. Então, para aumentar a viabilidade dela, aqui a gente faz a mesma coisa. Se tem alguém para se sacrificar, que seja essa pré-coluna, porque ela é mais barata, né, e é mais fácil de trocar do que a coluna em si. Como eu mencionei com vocês também, né, temperaturas elevadas podem degradar a fase estacionária e diminuir o tempo de vida útil da coluna. Uma questão interessante aqui é essa em relação ao tamanho da partícula. Ó. Olha só, à medida que eu vou diminuindo o tamanho da partícula, que partícula, professor? A partícula que corresponde ou que compõe a fase estacionária, que vai ficar dentro da coluna. Eu aumento o meu número de pratos teóricos. O que são esses pratos teóricos? Lembra lá que a gente comentou na cromatografia gasosa. Quanto maior o número de pratos teóricos, tá? Maior o quê? Maior resolução, maior eficiência da coluna na separação dos componentes. Olá, professor, então é tranquilo, é só pegar uma coluna que tenha partícula com um diâmetro de 1 micrômetro, porque olha só, ele vai para 125 mil pratos teóricos. E aí está tudo resolvido, né? Eu vou ter uma separação excelente. Não, mas aí você tem que tomar cuidado também, é o seguinte, quanto menor o tamanho da partícula, mais compactada ela vai estar. Se ela vai estar muito compactada, significa que ela vai dificultar a passagem do solvente mais ainda. Se vai dificultar a passagem da fase imóvel, significa que eu vou precisar de uma pressão muito alta. E aí, eu vou precisar do sistema de bombeamento, que provavelmente vai ser muito caro. Então, isso aqui também tem que ser ponderado na hora de se escolher, porque se você tiver aqui ó, um tamanho de partícula de 1,5 micrômetro, o valor da pressão necessária aqui, ó, ele já reduz a praticamente um terço do valor. Então, vale a pena se pensar, né, em termos de eficiência, tamanho da partícula e a pressão necessária para que você tenha uma boa separação. Aqui tem uma representação, tá? Para que vocês consigam visualizar que realmente é necessário, o que é importante no processo de separação. Aqui simulando, tá? Esse SiO2 é uma partícula de sílica funcionalizada, né? Onde ela tem os grupos OH. Esses grupos OH que estão aqui são os grupos silanol. E essas pequenas partículas de sílica são aquelas que eu comentei com vocês no slide anterior aqui, ó, que vão ter diâmetro de partícula com tamanho diferente, certo? Então, são elas que são as partículas que vão estar dentro da coluna, como fase estacionária, e são elas que vão permitir o quê? A interação com o analito. Quanto mais ela reter o analito, e aqui no caso tem uma representação dela interagindo com o 1 e com o 2, tá certo? Quanto mais ela reter esse analito, mais ela vai retardar a passagem, a velocidade de passagem através da coluna. Os que não têm interação com ela, que provavelmente são apolares, lembrando que o OH é um grupo polar, quem vai parar para interagir é quem tem polaridade, interage com ele, quem não tem vai passar primeiro, tá certo? Essa aqui é uma característica da cromatografia de adsorção, onde a interação ocorre na superfície, ocorre com os grupos silanol. Essa foi a primeira a ser descrita e a ser utilizada. Por isso que ela é chamada, a que contém uma fase polar, que foi a primeira que foi utilizada, é chamada de fase normal. Então, aqui tem uma representação da cromatografia de partição. O que é a partição? É quando a fase estacionária é líquida, eu falei isso com vocês no passado.
onde você tem um suporte sólido dentro da coluna e você faz uma ligação química de moléculas de líquido. Ah, professor, para que se faz isso? Isso é feito, aqui tem uma reação, está na lista de exercícios também, né, do grupo silanol, que é o grupo inicialmente utilizado, com outras moléculas, possibilitando o quê? Possibilitando a formação de novo grupamento na superfície da sílica. E se vocês observarem esses grupamentos agora, eles passam a ter características apolares. Então, eu estou saindo de uma fase que era normal, que era estacionária polar, para uma fase contrária. Por isso que essa cromatografia é chamada de fase reversa. Ela utiliza uma fase estacionária apolar. Então, a partição, a cromatografia de partição, normalmente é uma cromatografia de fase reversa. E a cromatografia de adsorção, ela é uma cromatografia de fase normal. As fases estacionárias do tipo de troca iônica e exclusão por tamanho, a gente falou isso na unidade anterior, acho que foi a 3, se eu não me engano, que foi de introdução aos métodos de separação, tá? Então, aqueles princípios lá são os mesmos utilizados aqui. Bem, em relação aos detectores, lembrando então da sequência, que aqui, assim como na cromatografia gasosa, tem o mesmo padrão de funcionamento do aparelho. Eu tenho uma coluna, logo após a coluna eu tenho um detector. Só que os detectores da cromatografia gasosa, eles são diferentes dos detectores da cromatografia líquida. Então, é algo muito importante também de vocês adicionarem na lista de vocês como comparação entre as duas técnicas. Na cromatografia gasosa, quais são os detectores mais comuns? Foi perguntado no teste de vocês. Na líquida, vocês podem ter certeza que vai ter uma pergunta lá sobre quais são os detectores mais comuns, sobre quais são as fases móveis mais comuns, porque isso é bem característico do tipo de cromatografia. Então, os mais comuns aqui, ó, é o detector de fluorescência, lembrando que o fluorescência ele vai ser específico para moléculas, né, que têm essa propriedade de fluorescência, de emitir fluorescência. O índice de refração ele já é um detector que, independente do tipo de molécula, ele consegue detectar, então ele é bem universal. O V visível é um dos que já acompanha o aparelho e o princípio dele de funcionamento é o mesmo, tá? Ele, na versão mais básica do aparelho, ele vem com o detector V visível e tem o mesmo funcionamento, tá, pessoal? Daquele que é utilizado no início do semestre, quando a gente estudou espectrometria. O aparelho V visível e esse aqui também é a mesma coisa. A diferença é que ele é de um tamanho menor e adaptado para ficar já dentro do aparelho, ligado em série, tá? Com a coluna, certo? Outros detectores comuns também, né? Menos comercializados, vamos dizer assim, com o aparelho, menos usuais, né? Mas atendem a propósitos específicos. Um deles é o detector eletroquímico. Quem é da área da nutrição ou de alimentos, né? Quando você trabalha com extrato de alguma planta, as pessoas têm interesse também com essa questão de alimentos funcionais, de descobrir novos compostos, por exemplo, que têm propriedades, né, antioxidantes. Então, esse detector aqui também ele já pode ser ligado em sequência, né, com um V visível, por exemplo, para à medida que a molécula passar, o seu composto passar pelo V visível, ele já passar em seguida pelo detector eletroquímico. Olha que vantagem aqui. Eu tenho detectores que normalmente não são, a grande maioria, né, dos detectores utilizados na cromatografia líquida não são destrutivos, ao contrário dos detectores da cromatografia gasosa, né? Então, pelo fato dele não ser destrutivo, o V visível permite a passagem, a leitura e a captação das informações de uma molécula específica, que depois já passa no detector eletroquímico. Aqui ele já vai informar os valores de potencial, se ele tem tendência a oxidar ou reduzir o composto específico. Se em comparação com o padrão ele tiver uma tendência muito boa lá, por exemplo,
a reduzir, a oxidar, você pode selecionar essa molécula, esse extrato aí para um estudo mais pormenorizado, para verificar o potencial dele ser utilizado como um antioxidante natural, né? Bem, em relação à sensibilidades, né, a fluorescência ela é mais sensível que o V visível. E o V visível é mais sensível que o índice de refração. Bem, então é bom utilizar só a fluorescência? Seria, né? Se a fluorescência fosse uma característica inerente a todas as moléculas, mas não é, né? Por isso que também a gente tem que entender essas limitações. Aqui tem um princípio de funcionamento, tá? Da, de um detector UV visível, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a coluna, onde a minha amostra está vindo. Aqui eu tenho uma fonte de ultravioleta ou visível que vai estar incidindo, né, sobre essa fase móvel, sobre esse eluente transportando meu composto de interesse, e tem um detector, uma janela para o detector do outro lado, onde o mesmo princípio que a gente descreveu lá no início do semestre vai ocorrer, né? Você vai ter a detecção da potência, a redução da potência da radiação, esse valor vai ser convertido para um sinal útil, que é um sinal elétrico, a corrente elétrica normalmente, e proporcional à corrente elétrica que vai ser obtida, eu vou ter a área do meu composto que está sendo detectado, certo? A vantagem dele é que 90% dos compostos orgânicos absorvem luz em alguma região, ou do ultravioleta ou do visível, certo? O índice de refração, ele é um detector sensível praticamente a todos os tipos de analitos. Isso aí é uma característica principal dele, né? Que o torna interessante. Professor, bom dia. Eu tenho dúvida na questão 23. Quais são os papéis que a fase móvel desempenha na cromatografia por afinidade? Então vamos lembrar aí o que é cromatografia por afinidade. Cromatografia por afinidade, você vai ter que ter uma fase estacionária, certo? Que normalmente é utilizada em processos biológicos, né? Onde você vai ter uma interação do tipo antígeno-anticorpo, ou então de duas moléculas, né, por exemplo, que elas consigam, né, elas se complementem de forma que a separação pode ocorrer, tá? Então, no caso dessa fase móvel, ela deve permitir uma forte ligação das moléculas do analito com o ligante. Ou seja, então, ela não pode ser uma fase móvel, por exemplo, se o seu analito ele tem que ter uma carga positiva para que a ligação ocorra. E essa carga positiva ela dependa de um valor de pH. Eu não posso ter um valor de pH extremo ou de um outro valor diferente que faça com que essa molécula com seu ligante fique neutro que tenha carga negativa. Por quê? Se isso acontecer, eu não vou ter, por exemplo, afinidade. Se eu não tenho afinidade, eu não vou ter a retenção dessa molécula, dessa espécie por um tempo na coluna. Se eu não tenho essa retenção, ela vai sair junto com as outras moléculas, o processo de separação não ocorre, certo? Então, primeiro, ela deve ter uma forte ligação das moléculas do analito, ou propiciar, né? Uma forte ligação das moléculas do analito com o ligante. E segundo, uma vez que as espécies indesejáveis tenham sido removidas, a fase móvel deve enfraquecer ou eliminar a interação entre o analito e o ligante, de forma que o analito possa ser eluído. E aí vem a questão que eu comentei com vocês. Como que eu consigo, primeiro, favorecer a ligação e depois desfavorecer a ligação, porque senão ela também fica retida na coluna, eu não consigo fazer a leitura de quanto dela tem. Então, o que normalmente é feito é uma alteração no pH, tá? Ou na força iônica da fase móvel. O que é essa alteração do pH? Eu preparo uma nova fase móvel, onde eu coloco o valor de pH mais alto ou mais baixo, ou então a força iônica, onde adiciono mais ou menos sal. E aí, quando eu altero dessa forma, eu consigo fazer, numa segundo momento, né, a remoção das moléculas do analito que tinham ficado retidas no interior da coluna. Professor, Oi. eu não consegui fazer, foi a questão 14. A questão 14, que é a reação para a formação de um organosilicato.
que é um organosilicato? É um silicato, no caso, que vai ter uma parte orgânica ligada nele. É essa reação aqui, ó. A sílica normal, ela tem um grupo OH, certo? Que é o grupo silanol. O organosilicato é eu fazer uma reação para introduzir um grupo orgânico, uma parte orgânica nessa molécula aqui, nessa estrutura. Então, através dessa reação aqui, ó, que é a resposta, tá? Eu consigo fazer a substituição ou a ligação entre o oxigênio e o silício de uma molécula contendo grupos apolares, tá? E a eliminação de HCl. Pessoal, Professor, oi? eu fiquei com dúvida na questão 1 também. Tá, vamos dar uma olhada nela. Como são definidos os tipos de cromatografia líquida? Quais se incluem? O tipo de cromatografia líquida de alta eficiência é geralmente definido pelo mecanismo de separação, tá certo? Ou pelo tipo de fase estacionária. Então, em relação ao mecanismo de fase estacionária, né, eu tenho partição e tenho aquele de adsorção, que a gente tinha conversado com vocês antes, né? O que é a adsorção? A adsorção é o primeiro que foi utilizado, utiliza a sílica como fase estacionária, que é uma fase polar, então ela é de fase normal. E a partição é aquela que a gente substitui a sílica, né, funcionaliza ela, coloca moléculas de um líquido ligado nela e normalmente diminui a polaridade. Então, se ela inverte a polaridade, ela é de fase reversa. Então, os tipos incluem partição ou cromatografia líquido-líquido. Por quê? Líquido-líquido porque tanto a fase estacionária quanto a fase móvel é líquido. A dissorção, que eu comentei com vocês, ou cromatografia líquido-sólido, por quê? A fase móvel continua sendo líquida, só que a fase estacionária são as partículas da sílica, tá certo? Que é onde vai ocorrer a interação para promover a separação. Troca iônica ou cromatografia de íons, que a gente comentou também no início, algumas unidades atrás, né? Onde eu tenho um sólido poroso, insolúvel, poroso não, desculpa, um sólido insolúvel no interior de uma coluna, e ele tem na sua superfície cargas positivas ou negativas, né, que vão promover a troca desses íons. Cromatografia por exclusão, que nós comentamos também. Que é essa cromatografia por exclusão? É aquela cromatografia onde eu tenho partículas que permitem, em função da porosidade que elas apresentam, a penetração de sais, por exemplo, em seu interior, enquanto moléculas de tamanho maior não conseguem entrar e passam pela coluna com maior rapidez e são separadas, ou seja, os sais vão ficando retidos, né? A outra cromatografia por afinidade, tá? Que foi que a gente comentou agora, e a cromatografia quiral. O que é essa cromatografia quiral? Cromatografia quiral é uma forma que você tem de separar compostos quirais. O que são compostos quirais? Compostos quirais são moléculas que contêm pelo menos um átomo de carbono quiral, que é um átomo de carbono ligado a 4 ligantes diferentes, certo? Para um composto quiral, um carbono quiral, eu normalmente tenho mais de um isômero dele. E é interessante eu fazer a separação ou a análise dele, para evitar problemas como um dos que ocorreu no passado, na década de 70, que foi o caso da talidomida, que foi uma substância que foi descoberta para utilizar em prevenção a enjoos nos primeiros meses de gravidez. Então, muitas grávidas utilizaram ela. Só que o composto quiral dele, o enantiômero dele, né, o outro isômero, que é exatamente formado pelos mesmos átomos, a única diferença é a ordem de ligação deles em relação ao carbono central, ela causava uma formação de membros superiores. Então, devido a esse caráter teratogênico do isômero, muitas mães utilizaram sem ter esse conhecimento, né, por indicação médica mesmo, que também os médicos não tinham conhecimento, e os filhos da década de 70, aí, que hoje deve estar em torno de uns 50 anos, né, de idade,
tiveram um encurtamento de membros superiores, principalmente braços, né? Em função do caráter desse tipo de molécula. Então, hoje, na indústria farmacêutica, a cromatografia quiral ela é muito importante, é de um interesse muito grande, principalmente para ver se durante uma síntese, depois que uma síntese ou uma produção em larga escala de um medicamento foi produzido, para o controle de qualidade, para você verificar se está ocorrendo a formação de um outro isômero e se esse isômero também, uma vez isolado, pode causar algum tipo de problema, né, se ele for ingerido.